Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Exatas. Hoje estarei aqui resolvendo a questão 1 da seção 1.6 e mais especificamente a letra H. O pessoal tem pedido muito e também agora eu retornei a fazer as videoaulas, estive um tempo parado. Então vamos ver o que a letra A nos reserva, ou melhor, letra H. Bem, primeiramente eu gostaria de falar que a letra H é um exercício um tanto quanto longo, então gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos conceitos aqui reunidos, porque são conceitos que necessitam dos que foram já revisados nas outras questões. Então preste bastante atenção, vá com calma. A princípio, talvez você possa se enroscar um pouco devido à quantidade de informação, mas não se preocupe, porque é só uma questão de passo a passo, aos poucos você vai conseguir fazer exercícios desse tipo. É só entender a lógica. Sendo assim, vamos começar então a nossa resolução. Então, na letra H você tem aqui uma inequação, com o grande diferencial de ela ter frações. Então, do lado esquerdo, no membro esquerdo, você tem uma fração de x mais 1 sobre um valor, que é 2 menos x. E esse valor aqui, eu vou chamar ele de 1. Tá? Esse 2 menos x eu vou chamar de 1. E do outro lado, você tem aqui x sobre 3 mais x. Esse 3 mais x, assim como 2 menos x, eu vou chamar de 2. Tudo bem? Ok. Então, qual é a grande questão aqui? Não sei se vocês lembram das resoluções anteriores, para quem viu, ou então para quem já tem esses conceitos. Quando a gente tem uma inequação, vou imaginar aqui uma inequação no cantinho. Por exemplo, imagina uma inequação que é x mais 1 menor do que 3. A gente já sabe aqui que os valores de x, que eu pôr aqui, no x, eles vão ser menores do que 3 quando for menor do que 2. Então, resolvendo isso aqui, você vai saber, passando um para o outro lado, como menos 1, você vai ter x menor que 2. Então, todo valor que eu pôr aqui no x que seja menor do que 2, eu vou estar satisfazendo, então, a inequação. O que acontece? Se eu multiplicar os dois lados da inequação por um número positivo, eu não vou alterar a minha inequação. Entretanto, se eu multiplicar por um número negativo, eu corro o risco aqui de alterar esse resultado. Por exemplo, digamos que eu multiplique cada lado aqui por menos 2. Então, daqui a gente já sabe, que x tem que ser menor do que 2, para que isso seja válido. Isso aqui seja válido, ó. Porém, e se eu quiser multiplicar, por exemplo, por menos 2, os dois lados da inequação? Vamos ver o que acontece? Se eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 2, ok? Vezes x mais 1, aqui, menor do que 3 vezes menos 2. Então, fazendo isso aqui rapidinho, ó, menos 2 menor menos 6. Menos 2x menor menos 4. X menor, aqui menos x, menos 2. X, como aqui está menos, eu posso multiplicar por menos 1, você vai ter x maior
do que 2. Veja, esse multiplicar aqui, eu alterei aqui. Isso aqui eu fiz com o intuito de trocar o sinal. E perceba que esses dois resultados, eles deram diferente. Por quê? Porque quando você multiplica uma inequação por um número dos dois lados e esse número é negativo, você tem que alterar esse sinal. Tudo bem? Então, aqui deu um resultado diferente. Por quê? Porque quando eu multipliquei aqui, eu não alterei o sinal aqui. Então, é uma propriedade. Sempre que você multiplicar uma inequação dos dois lados por um número negativo, você vai ter então que mudar o sinal. Tudo bem? Se eu tivesse mudado o sinal, na hora de eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui, não teria dado diferente aqui. Então, isso aqui é só para revisar, tudo bem? E por que eu fiz isso? Para revisar e também para fazer uma observação. Por exemplo, aqui eu multipliquei por um número. A gente sabe que número é esse, é o menos 2. Entretanto, eu posso não saber que número é esse. E também não posso saber o sinal dele. Como assim? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. No caso, por exemplo, da letra H. A letra H, ela tem aqui algumas expressões aqui no denominador. Então, para eu remover essa expressão do denominador, eu necessito fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Veja, a gente sabe trabalhar quando a gente só tem os numeradores e não o denominador assim embaixo. Se eu quiser sumir com esse denominador, eu preciso multiplicar em cima, aqui em cima, por exemplo, para que eu possa cortar, vamos dizer assim. Só que, para eu poder cortar, eu necessito saber qual que é o valor que eu vou ter aqui embaixo, para 1 e para 2. Quando eu tenho, por exemplo, x, vamos pegar um outro exemplo aqui, x mais 1 menor do que 3 quartos. Para eu sumir com esse 4 aqui, é só multiplicar por 4 aqui, esse membro, e 4 aqui. Dessa forma eu consigo simplificar tudo, tá vendo? Ó? E aí fica muito mais fácil de trabalhar. Porém, aqui eu tenho 4. Eu sei que 4 é positivo, eu sei que 4 é um número. Aqui eu tenho 3 mais x. Aqui eu tenho 2 menos x. Então, eu não sei qual que é o sinal disso. Então, por exemplo, digamos que eu queira multiplicar em cima aqui, ó, aqui em cima, do lado aqui, por 2 menos x. Deixa eu fazer do outro lado para ficar mais limpo. Digamos, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Digamos, por exemplo, que para eu sumir com 3 mais x, eu tenho que multiplicar por 3 mais x dos dois lados. Porém, eu não sei qual que é o sinal de 3 mais x. Eu não sei se ele é positivo ou se ele é negativo, dependendo do valor de x que eu pego. Então, se ele for negativo, por exemplo, eu corro o risco de alterar a minha equação, porque aí eu vou ter que alterar o sinal. E se eu não sei quando que ele é negativo, então eu não sei quando eu vou ter que alterar o sinal. Sendo assim, a gente precisa saber os intervalos em que isso vai ser positivo, em que isso vai ser negativo, para a gente ter uma melhor noção dos valores de x que podemos tomar. Ok, então sendo assim, vamos para os nossos casos de resolução. O primeiro caso é o seguinte.
Vamos imaginar então o caso em que 1, que é o 2 menos x, o 1, ele é maior do que 0 e o 3 mais x, ele é maior do que 0. Tudo bem? Neste caso, eu poderei multiplicar normalmente os dois membros por esses valores, que eu não vou alterar o sinal da inequação. Logo, vamos então encontrar os intervalos que isso está referente. Então, fazendo aqui, passando o 2 para o outro lado, fica menos 2. Como eles estão negativos, é só multiplicar tudo por menos 1. E teremos x menor do que 2. Então, achei um intervalo. E o outro? O outro é só passar o 3 para o outro lado, que fica x maior do que menos 3. Agora, eu preciso encontrar um intervalo em que esses dois sejam iguais. Como assim? Vamos imaginar aqui, então, que a primeira solução, a solução 1, deu o quê? Os valores menores do que 2. Então, aqui tem o 2 e os valores menores do que 2. E o menos 3, ele fica um pouquinho mais para cá. O menos 3, você tem valores maiores do que ele. Perceba que aqui, ó, aqui você tem um intervalo em que eles têm os mesmos valores de x. Ok? Então, se eu pegar qualquer valor de x aqui entre menos 3 e 2, eu vou estar garantindo que esse 1 e esse 2 são positivos. Então, qualquer valor aqui que eu pegar entre menos 3 e 2, eu vou estar garantindo que o 1 é positivo e o 2 é positivo. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? A gente somou esse intervalo, que ele pode ser representado como? Pode ser representado assim, menos infinito, porque aqui é menos infinito, para lá é menos infinito. 2. União com menos 3 mais infinito. E essa união deu pra gente menos 3 e 2. Tudo bem? Então, o que significa? Só relembrando aqui, o que significa esse intervalo? Significa que eu posso pegar qualquer valor desse intervalo aqui, qualquer valor de x, substituindo aqui, tanto em 1 quanto em 2, e isso não vai fazer com que seja negativo, mas sim positivo. Tudo bem? Sendo positivo, não preciso alterar o sinal da desigualdade. Sendo assim, eu poderia fazer o quê? Multiplicar. Então, eu posso agora multiplicar 2 menos x, o x mais 1 sobre 2 menos x, e do outro lado também. 2 menos x, e aqui o 3 mais x. Por quê? Porque se eu multiplicar assim, ó, veja bem. Agora que eu já sei quais os valores que eu posso pegar, agora eu tenho a garantia. Agora eu sei que se eu pegar qualquer valor entre menos 3 e 2, eu não corro o risco de fazer com que essa desigualdade dê errado. Porque o 2 menos x vai dar positivo. Tudo bem? E aí isso me garante, me dá a possibilidade de eu cortar ele aqui. Tudo bem? Certo? Só que eu sumi só de um lado, né? Ainda falta esse daqui, ó. Para sumir com ele é a mesma coisa, porque eu achei
os valores de x que garantem que os dois sejam positivos. Tudo bem? Então aqui, ó, eu posso multiplicar também esse lado por 3 mais x e este outro lado aqui por 3 mais x, está um pouco apertado. Ok? Multiplicando aqui. Isso faz com que eu possa cortar aqui e possa cortar aqui. O que vai sobrar então para a gente? Vai sobrar 3 mais x vezes x mais 1 menor x 2 menos x. Olha que beleza! Agora fica tudo mais simples. Só multiplicar, só isolar e eu vou encontrando, chegando nos finais dos finais, né? O que a gente, afinal de contas, quer resolver? A gente quer saber quando, veja bem, quando que esse lado aqui, que eu vou chamar de lado esquerdo, E, ele é menor do que esse lado aqui, que eu vou chamar de D, lado direito. É isso que a gente quer saber. Para isso, qual que foi a primeira etapa então, o primeiro caso? Saber quando que eu posso, os valores de x que eu posso multiplicar os dois lados para eliminar os denominadores. Isso a gente fez, a gente achou esse intervalo. Agora, dentro desse intervalo, existirão valores de x que farão com que isso aqui seja verdade. Ok? Vamos descobrir então que valores são esses, através dessa equação que a gente já conhece e já sabe como resolver. Então, isolando aqui, ou melhor dizendo, fazendo a distributiva, a gente vai achar 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3, x quadrado, x menor do que 2x menos x quadrado. Vamos lá, tá acabando o espaço. Aqui esse 3x eu posso somar com esse daqui, dá 4x. Esse x ao quadrado, eu posso passar ele para o outro lado, vai ficar mais 2x ao quadrado. E sobra esse 2x aqui eu posso passar para o outro lado, como menos 2x. E sobra o 3 aqui. Então, deixa eu só dar uma limpada aqui no ambiente. Tirar essas setas aqui. Aqui menor que zero. O que vai dar pra gente, por fim, esse 4x com menos 2x dá 2x. Então, 2x quadrado mais 2x mais 3 menor do que zero. Ok? Deixa eu passar aqui para a outra página. Então, o que temos aqui? Temos 2x ao quadrado menos, ou melhor, mais 2x mais 3 menor do que zero. Aqui existe uma coisa. A gente precisa saber que valores de x fazem com que o lado esquerdo seja menor do que o lado direito. Menor do que zero. Bom, se você perceber bem... Se perceber bem aqui, ó, qualquer valor de x que você colocar no x ao quadrado vai ser maior do que zero. Aqui vai depender do sinal, né? Se eu colocar um valor de x negativo, porque lá os valores de x que a gente tem no estoque, vamos dizer assim, são aqueles que estão entre menos 3 e 2.
certo? Porém, por exemplo, se eu colocar um valor aqui, sei lá, menos 2, aqui vai dar um número negativo. Entretanto, esse número da esquerda, que é positivo, ele é muito maior, ele é ao quadrado, ele é o dobro do quadrado. Então, de qualquer forma, você vai ter um número que vai ser maior do que zero. Ou seja, nunca que vai ser menor do que zero. Sendo assim, não existe nenhum valor de x que vai satisfazer essa inequação. Sendo assim, a nossa solução, que eu vou chamar aqui de solução 1, é vazia, porque não existe nenhum valor de x que vá satisfazer isso aqui. Entende? Ainda que você conseguiu lá no começo, né, achar valores que dê para multiplicar, mas você não vai conseguir encontrar um valor que você vai ser menor do que o zero. Então, esse foi o caso 1. O caso 1 é um caso que você encontrou, então, a primeira solução. Mas aí que está a questão. Não acabou o problema. Como eu falei, esse exercício ele vai ser muito longo, ainda mais por eu estar explicando dessa forma, aos poucos e tudo mais. Então, é necessário você analisar parte por parte das possibilidades. Vamos voltar, por exemplo, lá na nossa questão. Olha a questão. Perceba que eu só fiz o primeiro caso para o 1. Esse aqui é o 1, certo? Então, 1 maior que 0 e o 2 maior que 0. Mas necessitamos também averiguar para os casos em que 1 é menor do que 0 e menor do que 0 significa negativo, tudo bem? Então, em que 1 é menor do que 0 e que 2 é maior, ou o inverso, né? Em que 1 é maior do que 0 e o 2 é menor, ou o caso em que os dois são negativos. Então, aí você já percebe que o problema, a questão, não é tão simples assim. Digamos que tem um pouquinho sim de dificuldade em você fazer toda essa análise de sinal, entender intervalos, mas é bem trabalhosa também. Mas nada que não possamos fazer, nada que um pouquinho de esforço não resolva o problema. Então, só recapitulando, encontrei a primeira solução, a primeira possibilidade para valores de x. Vamos fazer o caso em que você vai ter, vamos fazer então o caso aqui, número 2, em que você vai ter 2 menos x. Deixa eu ver se é isso mesmo, 2 menos x. Isso, 2 menos x e 3 mais x. Então, você, digamos que tem o 2 menos x, que seja menor do que 0, e o 3 mais x maior do que 0. Nesse caso, você vai ter menos x menor do que menos 2, x maior do que 2. E para esse daqui, você vai ter x maior do que menos 3, igual ao outro. Então, o que isso significa? Significa que você tem aqui o 2 maior do que 2, valores de x maior do que 2, e o outro, o menos 3 aqui, valores de x maiores do que menos 3. Então, quais são os valores de x que é o mesmo para um intervalo e para o outro? É daqui, não é? Aqui você tem, então, os intervalos, aqui no 2, ó, os intervalos que satisfazem os dois. Se eu pegar um x, por exemplo, que esse x é o mesmo daqui, né? Vamos dizer que aqui seja 3. Aqui também é 3. Então, se eu pegar o 3, ele vai estar satisfazendo tanto um quanto o outro. Vai estar possibilitando que o 1 aqui seja negativo
e o 2 aqui seja positivo. Tudo bem? Então, aqui para mais infinito. É isso o que isso quer dizer, né? Essa representação toda quer dizer. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a soma de intervalos, né? De 2 a mais infinito, unindo com o menos 3 a mais infinito. E a gente viu que isso deu um intervalo de 2 a mais infinito. Tudo bem? Tá, beleza. Eu encontrei um intervalo em que o 1 aqui vai ser menor do que 0, ou seja, negativo, e o 2 vai ser positivo. Agora vamos multiplicar isso daí. Vamos tentar encontrar o valor para lá a nossa inequação. Então, o que a gente tinha na nossa inequação? A gente tinha o quê? Tinha x sobre 2... Não, x mais 1, deixa eu ver aqui. Isso, x mais 1 e x. Então, você tinha x mais 1 sobre 2 menos x. E aí, você tinha lá, né, o sinalzinho aqui. E depois o outro lado, que era x sobre 3 mais x. Agora, o que acontece? O 2 menos x, eu considerei que ele é negativo, certo? Eu considerei ele aqui que ele é negativo. Então, se eu multiplicar os dois lados por um número negativo, o que acontece? O que eu falei aquela hora? Se eu multiplico por um número negativo, o sinal da desigualdade necessita mudar. Então, se lá era menos, agora vai ser... Menos não, desculpa. Se era menor, agora vai ser o sinal de maior. Tudo bem? E o 2, como é maior do que 0, eu posso colocar ele aqui tranquilamente, tá? A expressão 2 aqui, ó. 3 mais x, 3 mais x. Tudo bem? Aí está. Agora é só eu cortar aqui, tranquilamente, porque dentro desse intervalo aqui, se eu pegar qualquer x dentro desse intervalo, a minha inequação não vai alterar em nada. Então, eu já sei, já é previsto esses números. Então, posso cortar tranquilamente. E vai sobrar exatamente o que foi feito aqui, ó. Tudo bem? Só que com o sinalzinho da inequação invertido. Então, vai sobrar o que pra gente? 2x quadrado mais 2x mais 3 é maior do que 0. Agora sim, a gente tinha visto que qualquer valor aqui que eu pusesse para x, que estivesse no intervalo, ele não seria maior do que 0. Você poderia, no caso, também achar, né, resolver essa equação do segundo grau, e você descobriria que o delta é negativo. E sempre que o delta é negativo, você não vai ter raízes reais. Você vai ter a sua função tendo sempre valores positivos. Sendo assim, a sua função vai ser sempre maior do que 0. Ou seja, qualquer valor de x que eu pegar, eu vou estar satisfazendo. Então, aqui tem uma restrição, né? O x tem que estar de 2 até infinito, de 2 para frente. Qualquer valor que eu pegar de 2 para frente, eu vou estar satisfazendo isso aqui. Tudo bem? Qual que é a minha solução, então, afinal de contas? A minha solução, que eu vou chamar de solução 2, vai ser vai ser isso aqui, ó. Vai ser o x
que pertence a isso aqui. Tudo bem? Vai ser um x que pertence aos reais, qualquer, só que dentro desse intervalo. Tudo bem? Então, a minha solução 2 nada mais é do que isso mesmo. Ok, e qual que vai ser então o caso 3? O caso 3 vai ser o inverso do que a gente fez agora. Se agora a gente fez o 1 menor do que 0, vamos agora fazer maior do que 0. Então, 2 menos x, que é o 1, vai ser maior do que 0. E o 2, que consideramos o contrário, agora vai ser menor do que 0. Resolvendo isso aqui, você vai ter o quê? Menos x maior do que menos 2, x menor do que 2. E para o outro, você vai ter x menor do que menos 3. Agora, vamos ver esses intervalos graficamente. Você tem aqui o 2, você tem os valores menores. E você tem aqui, por exemplo, o menos 3. E também com valores menores. Logo, perceba que o que vai dar em comum serão valores menores do que menos 3. Fazendo em intervalos aqui, você tem o que, na verdade? Você tem o menos infinito 2 união com menos 3, ou melhor, menos infinito menos 3, que vai dar pra gente o quê? Vai dar menos infinito menos 3. Certo? Então, aqui a gente já sabe o intervalo em que eu poderei multiplicar o 1 e o 2 lá na inequação. Então, se a gente multiplicar, o que a gente vai encontrar? Se a gente multiplicar. Se multiplicarmos, a gente encontra o mesmo resultado. Porque agora, quem está negativo não é mais o 1, não é mais o 1, mas o 2. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, este estava negativo. E ele que fez o sinal mudar. Porém, agora é o outro que está negativo. E ele que vai fazer o sinal mudar. O que no final das contas dá a mesmíssima coisa. Então a gente vai ter depois, fazendo aquela coisa de cortar e tudo mais, você vai ter 2x² mais 2x mais 3 maior do que 0. E aí você já sabe que qualquer valor que pertence aos reais vai satisfazer isso. Sendo assim, qualquer valor nesse intervalo aqui vai fazer com que eu tenha valores disso aqui, da inequação do lado esquerdo, maiores do que 0. Tudo bem? Então eu posso dizer que a minha solução 3 nada mais é do que esse intervalinho ali. Certo? Bom, sei que você deve estar morrendo de cansaço de tanto exercício, mas vamos para os finalmente agora, que é a solução 4. A solução 4, ela consiste em você considerar em que o 1 e o 2 eles sejam negativos. Então você vai ter 2 menos x menor do que 0, ou seja, negativo, e 3 mais x menor do que 0.
Isso vai ter o quê? Menos x menor do que zero. Opa, aqui é menos 2, que eu passei já. Então, x maior do que 2. E aqui você vai ter 3 mais x menor do que zero, x menor do que menos 3. Aqui vai acontecer uma coisa legal. Vamos ver graficamente. X maior do que 2. Então, você tem o 2 e os valores maior do que 2. X menor do que menos 3. Você tem o menos 3 aqui e os valores menores que menos 3. Eu te pergunto, que valores de x que eles têm em comum? Nenhum, né? Nenhum. Porque aqui estão os valores de um, aqui estão os valores de outro. Então, não há nenhum valor de x que vá fazer com que eu satisfaça os dois. Que eu garanta na hora de multiplicar lá a minha equação que o 1 aqui ele vai ser menor do que zero e o 2 ele vai ser também menor do que zero. Sendo assim, já tem a minha solução. A minha solução é que a solução 4 aqui é vazia. Não existe valor de x que vá satisfazer. Agora sim, agora o que eu vou fazer? A minha solução final vai ser nada mais, nada menos do que a solução 1, união com a solução 2, união com a solução 3, união com a solução 4. Ufa! Bom, o que isso quer dizer? Então vamos ver lá as soluções que a gente já encontrou. A solução 1 deu vazio. A solução 2 deu 2 a infinito. Então, a solução 1 deu vazio. União com a solução aqui 2, que é 2 a mais infinito. União com a outra, a S3, vamos ver S3, menos infinito, menos 3, mais, ou mais não, aqui é união. União com S4 que é vazio. Como resultado, a gente vai ter o quê? Vamos fazer graficamente aqui em cima. Você tem 2 a mais infinito aqui e você tem menos 3 a menos infinito. Se você soma os dois, o resultado é isso aqui, ó. Isso aqui é o resultado da minha solução. Eu poderia escrever de uma outra forma. Eu poderia escrever que o x ele não pertence a esse pequeno intervalo aqui, ó. É uma outra forma de eu escrever. Então, você tem aqui um intervalo aberto, tá? Intervalo aberto aqui. De 2 e menos 3. E eu posso dizer que o x não pertence a esse intervalo. Ou seja, x é diferente, ou melhor, não pertence ao intervalo fechado, né? Porque inclui menos 3 e o 2. Não pertence a esse intervalo. Eu poderia também fazer esse outro aqui, ó, que é 2 mais infinito, união com menos infinito, menos 3. Ufa! Finalmente, né? Bom, pessoal, se vocês acompanharam até aqui, tenho certeza que estão dispostos a aprender e a se atentarem a cada detalhe das inequações, das operações. Foi um pouco demorado porque eu fiz questão de revisar muitos assuntos aqui para que fique bem fixado o conceito de intervalo, que vocês não simplesmente não gravem
fórmulas ou gravem operações, mas entendam de onde que é um intervalo, por que de um intervalo, que eu necessito tirar um x dali e tudo mais. Obrigado por acompanharem, espero vocês nas outras resoluções. Agradeço pela compreensão, não deixa de curtir, de dar um joinha, compartilhar, para beneficiar o canal. Então, até a próxima.